Continuamos a nossa leitura, já indo para o final do livro de Jeremias, hoje capítulo 35, Jeremias 35, e nós vamos ler hoje os 11 primeiros versículos do capítulo 35, para iniciarmos a entender um pouco, continuar a entender, porque já estamos entendendo há um bom tempo, o momento que vive o povo de Deus. Jeremias 35, leremos do 1 ao 11. Glória a Deus. Todos encontraram? Jeremias 35. Amém? A palavra de Deus diz: durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: vá à comunidade dos recabitas e convide-os a vir a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, seus irmãos, todos os seus filhos e toda a comunidade dos recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maazéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra do qual são nômades. Temos obedecido, portanto, a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, filhos e filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, nós dissemos: venha, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim, permanecemos em Jerusalém. Até aqui, palavra de Deus. Amém? Senta aí no teu lugar. Glória a Deus. Bom, só para relembrar um pouco onde nós estamos em pleno ministério do profeta Jeremias, nós estamos em Judá, nós estamos no sul, e ele tem sido boca de Deus no meio do povo. Aliás, ele tem sido boca de Deus com uma insistência que eu diria que é inexplicável, porque o Senhor manda a palavra, Jeremias ministra a palavra, mas ninguém escuta a palavra. É impressionante. Assim, as palavras continuam vindo, mesmo com tudo isso, as palavras continuam sendo ministradas, e Deus não desiste de amar o seu povo. Isso é muito interessante. O rei da Babilônia, neste momento, Nabucodonosor, veio e sitiou a cidade de Jerusalém, e uma primeira vez ele levou alguns cativeiros para a Babilônia, já levou alguns prisioneiros, nós já vimos isso longamente, e o Senhor manda lá no exílio, ele manda esperança no exílio. Lembra a semana passada que nós vimos? Lá ele promete que a esperança vai vir, eles vão ficar ali por 70 anos, mas o Senhor viria para buscá-los. Essa é a promessa do Senhor para alentar o povo que já foi levado. Hoje nós veremos que mesmo com, vamos dizer assim, com esse momento onde as coisas deram errado para o povo de Deus, mesmo com as invasões, mesmo com a guerra, com a deportação, é impressionante, mas as coisas não mudam. O rei da primeira deportação em Judá se chamava Jeoaquim. É nesse momento que nós estamos. E nós lemos juntos um texto hoje para iniciar a nossa leitura, que é um texto em que o Senhor manda uma palavra através de Jeremias, mais uma vez, mas agora é uma palavra diferente. É uma palavra diferenciada. Deus muda a estratégia, vamos dizer assim, né? Deus está usando uma estratégia diferenciada. Ele pede uma coisa que eu chamaria de inusitada. E é inusitada porque é diferente, mas é importante, eu quero que você se atenha. O Senhor decide usar
um exemplo, como se o Senhor quisesse desenhar como o povo era. Ele já falou muito, mas o Senhor agora parece que vai desenhar. Ele diz assim, ó, Jeremias, vá até a comunidade dos Recabitas e convide-os para virem em uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Um negócio inusitado. E uma primeira impressão até esquisita, mas vamos entender por que disso. Isso é muito importante. O Senhor manda Jeremias ir até a tribo dos Recabitas. E aqui, só para você entender um pouco, os Recabitas eram um povo descendente de uma região chamada Recabe, né? Uma região ali que ficava em Canaã. E esse povo acabou, na sua história, depois que Josué veio, acompanhando o povo de Deus em várias situações. Só para você ter uma ideia, quando nós lemos aqui juntos 2 Reis, não sei se você se lembra, em 2 Reis nós ministramos sobre o rei Acabe, né? Lembra disso que nós ministramos muito tempo? E nós vimos que quando Deus mandou Elias ungir Geu, lembra? Nós falamos disso? Ungir Geu porque Geu iria enfrentar Acabe, Geu iria se vingar de Acabe por todas as barbaridades que Acabe estava fazendo, mas na ocasião, um líder recabita chamado Jonadab se aliou ao Geu contra Acabe. Então em muitas situações esse povo estava junto com o povo de Deus. Esse Jonadab foi um dos fundadores da tribo e ele se aliou ao Geu na luta contra o rei Acabe. 200 anos depois, que é o tempo que passou de 2 Reis até aqui, 200 anos depois que o recabita Jonadab ajudou Geu lá em Israel, o Senhor manda Jeremias ir até a tribo dos Recabitas, descendentes de Jonadab, e convidá-los para ir ao templo em uma sala para beber vinho. E por mais estranho que pareça essa ordem do Senhor, Jeremias foi lá e obedeceu sem conversa. Ele foi lá e fez. Ele traz a tribo e os leva até uma sala do trono e lá ele coloca várias jarras de vinho, uns copos diante deles e falam, bom, bebam. Oferece, bebam. E quando eles olharam aquela oferta, o vinho, eles disseram, bom, querido, obrigado aí pela sua cortesia, mas a gente não bebe. Obrigado pelo seu cuidado aí pelas mas a gente não bebe. Nós não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem. Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, não semearão roça, não plantarão vinhos, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra no qual vocês são nômades. E aqui vejam como é interessante, porque o Senhor manda Jeremias aqui buscar uma tribo e manda eles oferecer vinho numa das salas, e o povo diz, não, a gente não bebe vinho. E aí eu queria meditar com você para você entender o porquê disso. Porque há 200 anos atrás, eles dizem, o nosso antepassado Jonadab nos fez prometer que nem nós, nem os nossos filhos, mulheres, nós nunca beberíamos vinho, e mais, porque ele nos pediu que nós não deveríamos morar em cidades. Ele nos pediu que nós seríamos nômades, nós moramos em barracas e nós não íamos plantar nada. Nós viveremos das nossas cabras, aí nós seremos pastores. Então, muito obrigado. A gente não bebe vinho. Bom proveito. Pode ficar à vontade. Eles dizem com todas as letras, nós temos obedecido a tudo que Ele nos ordenou. Até hoje nós somos fiéis a isso. Nós não plantamos, nós não temos roça, nós não bebemos, nós vivemos em barracas, em tendas e nós vivemos as nossas... Quando nós vimos que Nabucodonosor invadiu aqui o país, nós pensamos de cara, bom, vai passar por a gente igual um trator, vai matar todo mundo. E por isso nós nos refugiamos dentro de Jerusalém, porque nós pensamos que nós vamos morrer. Nós entramos aqui em Jerusalém para nos esconder dentro dos muros da cidade, só para isso, para escapar dos exércitos babilônios, e por isso nós estamos aqui agora. Mas nem aqui a gente mora. Essa foi a resposta que Jeremias recebeu. E eu quero já chamar a atenção de vocês, porque o Senhor mandou Jeremias chamar essa tribo e pedir para eles beberem vinho, e o Senhor fez isso porque ele precisava ensinar algo muito precioso para Jeremias e para o povo de Deus. A razão pela qual o Senhor usa essa estratégia, o Senhor queria dizer e fazer e dar a eles uma lição de vida, mostrar coisas que são importantes diante do Senhor. E eu não sei se você recebe isso, porque nessa noite o Senhor manda o profeta chamar a tribo dos Recabitas, porque ele pretende ensinar. E o Senhor da mesma forma pretende nos ensinar, porque é o seguinte, Recabita aqui sou eu, e eu não sei se tem Recabita aqui nessa noite, mas nós temos que aprender com isso. Aleluia. Em nome de Jesus, amém? Continua lendo comigo o verso 12 para você ver.
Só para a gente entender esse momento aqui, depois a gente medita. No versículo 2 do capítulo 35 diz assim, ó. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho, presta atenção aqui, mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes e contudo vocês não me obedecem. Eu enviei a vocês repetidas vezes profetas, todos os meus servos, os profetas, eles lhe diziam o que cada um de vocês deveria se converter da sua má conduta, corrigir as suas ações, deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção e não me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas esse povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Trarei sobre Judá e todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Vocês têm obedecido àquele que ordenou o seu antepassado, Jonadab. Tem cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Palavra de Deus. Glória a Deus. O povo de Deus, né? Aleluia. E eu fico assim realmente impressionado com o cuidado de Deus usando as situações. E Deus é extremamente pedagógico aqui, né? E eu quero tomar isso para nós essa noite, porque a impressão que me dá aqui é que de tanto falar, de tanto ministrar e não ser ouvido, de tanto abrir a boca, ministrar e não ser obedecido, o Senhor decide pegar uma lousa e desenhar um negócio para isso aqui. O Senhor decide fazer, vai que assim as pessoas entendam, né? E começam a me obedecer. E aqui eu já quero me deter em algumas questões que eu queria dizer para você, para Deus é muito importante, e são muito importantes, porque através dessa intenção do Senhor, nos é revelado o que realmente é fundamental para que possa ser visto em nossa vida diante do Senhor, amém? E tem coisas que eu queria que você pensasse. Eu queria que você primeiro pensasse comigo no coração do Senhor neste momento, quando Ele relata essas coisas, quando a Bíblia relata isso. Como é que está Deus, o que Deus está pensando, o que Ele está sentindo? O incômodo do Senhor com o povo. Qual que é o maior incômodo do Senhor com o povo aqui? É que o Senhor vem, Ele faz aliança com o povo. O Senhor faz promessa com o povo. O Senhor assume compromissos com o seu povo e fica esperando que haja o quê? Um mínimo de consideração, que haja um mínimo de obediência, que o Senhor, afinal de contas, ministrou a palavra. Só que não. Esse é o momento, esse é o incômodo. É aqui que está, como na palavra de domingo a gente pensa que porque Deus faz o que faz e faz de graça, a gente pensa que Ele não espera nada da nossa parte, mas isso é um equívoco, isso é um engano. É um momento muito desafiador esse aqui, eu quero que você tome posse, porque o Senhor usa mais do que palavras. O Senhor usa um exemplo, o Senhor usa um testemunho de vida para mostrar para o povo de Judá como eles não têm tido compromisso e reverência com a palavra de Deus. Eu acho isso muito desafiador, não sei se você acha. Acho muito interessante. Em primeiro lugar, eu preciso olhar para isso e eu quero lembrar vocês da importância primeiro que tem um testemunho de vida diante do Senhor. Eu quero chamar a tua atenção sobre isso aqui. Nós precisamos entender que a nossa vida é isso. Aliás, sabe o que a nossa vida é? A nossa vida é um portfólio de Deus. Você sabe o que é um portfólio? Você já viu um portfólio? Portfólio, muita gente sabe o que é aí, né? Portfólio é uma ferramenta que pode ser gráfica, às vezes eletrônica, mas ela é pode ser uma revista, pode ser um encarte impresso, e nela contém tudo o que é, o que já foi feito. Nesse portfólio contém o histórico, todas as realizações que alguém fez ou que alguma entidade fez. Por exemplo, um portfólio de uma empresa, se você abrir o portfólio de uma empresa, lá as pessoas vão olhar e vai saber tudo que aquela empresa é. Ela vai saber tudo que aquela empresa faz, ela vai saber o que aquela empresa acredita, sobretudo como ela é uma boa empresa. Né? Isso é um portfólio.
E eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você tem que ser um portfólio de Deus nessa terra. Aleluia. Isso o Senhor espera de você, porque em você as pessoas precisam olhar e elas precisam encontrar as obras que o Senhor é capaz de realizar na vida de alguém que se rende a Ele. Aleluia. Como é que as pessoas vão saber que Deus pode transformar a vida de uma pessoa? Sabe como? Olhando para você, porque você é um portfólio de Deus. Você é um testemunho vivo desse Deus. Louvado seja o É teu muito nome. importante que a gente tome posse disso aqui em nome de Jesus. Nós precisamos, quando uma pessoa te conhecer essa vida, quando uma pessoa olhar para você e ouvir você falando alguma coisa, quando uma pessoa observar uma atitude tua, ela precisa em tudo que ela vê, ela enxergar o soberano Deus e tudo aquilo que esse Deus soberano é capaz de fazer na vida de um crente de verdade. Amém, Deus. Isso Aleluia. Ele espera de nós. Isso é um compromisso de vida nosso. Você é um portfólio do Deus vivo, Criador do universo. Você, a sua vida, as suas atitudes, as suas palavras. E não é na igreja não, hein? É onde você estiver, é na sua casa, é no seu trabalho. Na igreja pentecostal a gente gosta muito do negócio chamado testemunho, não é? Infelizmente, ultimamente a gente tem ouvido muito testemunho na igreja, né? Ao invés de testemunho, está triste o negócio. Mas o que o Senhor espera é que nossa vida realmente seja um testemunho daquilo que Ele pode fazer e realizar aqui na terra. Essa é a nossa vida. Nós somos crentes, irmãos. Não somos qualquer coisa. E nós não vivemos de qualquer jeito. Pelo menos não deveríamos. Então, observe esse momento. O Senhor desafiou Jeremias a buscar uma tribo que era um portfólio daquilo que o Senhor esperava daquele povo que se chamava povo de Deus. Esse é o momento do texto. O povo de Deus estava, infelizmente, nós estamos lendo longamente, desonrando o nome do Senhor em suas atitudes, sim ou não? Tomando atitudes vergonhosas. E o coração do Senhor, eu tenho certeza, se condoía nesse momento. E por isso o Senhor manda Jeremias até a tribo dos Recabitas para usá-los como um testemunho daquilo que ele esperava do seu povo. Eu acho isso aqui maravilhoso. Significa que da mesma maneira, até o dia de hoje, o Senhor espera encontrar recabitas na terra. Gente que Ele possa usar como testemunho vivo aqui na terra. Pessoas dispostas a testemunhar através da sua vida o valor desse Deus e do Deus que serve e obedece e busca neste lugar em nome de Jesus. É por isso que nós não vivemos de qualquer jeito. É por isso que esse momento é tão importante. Mas em segundo lugar, eu lembro o quanto que o Senhor espera seriedade e respeito com as suas palavras. Esse momento para mim é muito importante. Aliás, é um impacto. A indignação do Senhor, que está expressa na boca de Jeremias aqui nesse momento, se manifesta quando o Senhor diz: esse povo que nem é o povo da promessa de Deus, hein? Esse povo que nem são eles da tribo de Israel, e mesmo assim eles conseguem ser fiéis a um pedido do antepassado deles, eles são fiéis. Observe que coisa interessante. Eles levam isso muito a sério. Para eles, um pedido de antepassado é muito importante. Eles obedecem isso à risca. E o que me incomoda, diz o Senhor, é que eu tenho mandado palavras dia após dia para vocês. Eu sou o Deus que libertou Israel daquela vida miserável, escravizada que eles viviam. Eu sou o Deus que assumiu compromissos, que livrei, que resgatei. Eu sou o Deus que tem sustentado tudo. Glória a Deus. É isso que está escrito aí, Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou que eles não bebessem vinho. E eles levam a ordem à risca, eles levam a ordem a sério, eles não bebem porque eles obedecem a ordem de seus antepassados. O Senhor diz: eu enviei profetas até o meu povo. Eu enviei, mas eles não me ouvem, eles não me obedecem. A verdade, querido, é que o meu povo não leva a sério as minhas palavras. É o que o Senhor quer dizer aqui. Isso é que você precisa entender e compreender. Ele diz: eu enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles diziam que cada um de vocês deveriam converter-se da sua conduta, corrigir as suas ações, deixar de seguir outros deuses para prestar culto. Assim vocês habitariam nessa terra que eu dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção e nem me obedeceram. Observe isso, que isso é muito importante, porque a grande verdade aqui é que o Senhor fica profundamente incomodado quando o povo de Deus não leva a sério as palavras que Ele ministra. E eu queria dizer para você, isso é um erro sério e grave. Nós às vezes estamos, eu não sei, e esse erro nós não podemos cometer. E é triste a gente ver, porque a gente vê isso o tempo todo, sim ou não? Nas nossas vidas, nossa vida como povo de Deus, isso não é um hábito comum. Infelizmente, desculpa, isso para Deus não é bom. Eu confesso, por exemplo, que eu fico muito triste quando
Depois de uma palavra nos chamando para um estilo de vida de compromisso, como a gente teve aqui domingo, logo no mesmo dia a gente tem que ouvir as coisas que a gente ouve no meio do povo horas depois, quando não minutos depois. Se entristece. Entristece é difícil, desculpa. Será que é desabafo de pastor isso? Deve ser desabafo. Tem algum psicólogo aí para conversar? Não, estou desabafando aqui. Entristece, gente. O Senhor vem, o culto abençoado, louvores maravilhosos, testemunhos de vida aqui na frente, para edificar, para fazer a nossa fé crescer. O Senhor nos chamando a um compromisso, a mudar o nosso estilo de vida, a nos comprometer até a fim. E passou uma hora, a gente começa a ouvir umas coisas e fala, meu Deus, não é possível. Sabe o que acontece? A pessoa não estava no culto, não é possível que ela veio hoje, ela não veio. Ela não veio. Não é possível que ela não ouviu nada. A palavra de Deus para ela não significou nada. Porque não é possível. Eu estou louco, desculpa. Se eu continuar assim, vai ter que me internar. E nós temos que parar. Porque talvez Deus não falou, sei lá, será que Deus falou só com o pastor? Não sei. Mas a gente fica frustrado com essa falta de seriedade. E eu quero que você olhe para esse texto hoje e entenda como o Senhor espera seriedade de nós, diante daquilo que Ele mesmo ministra na nossa vida, diante das palavras que Ele envia para nós. Ele espera compromisso e seriedade. É isso que esse momento me inspira. Deus elogiou a seriedade, como os descendentes de Jonadab levavam a sério o que Ele pediu. Se para eles isso é sério, por que as minhas palavras não são para vocês? É o que o Senhor diz aqui, sim ou não? Ele elogiou como eles tinham temor, como eles tinham respeito ao pedido de um tempo passado, como eles honravam o que tinha sido pedido a eles, enquanto Ele, o Senhor, o Criador, o sustentador de todas as vidas do seu povo, não dava ouvido, não respeitava as suas palavras, queridos. Desculpa a dureza disso aqui, mas é Bíblia, tem que ler. Quem mandou ele querer ler? Nesse momento eu quero que você, porque a impressão para o Senhor é que as pessoas não estão levando a sério Deus, eles não estão levando Deus a sério. Eu costumo dizer para vocês, de certa frequência, que nós não, e eu não estou aqui brincando de ser crente, isso não é bom. A porta aqui é estreita. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, eu não estou aqui para brincar com a vida de ninguém, por isso eu preciso dizer para você, mais uma vez, que para mim isso aqui é sério. Isso aqui é sério, isso aqui é compromisso de vida. Isso aqui não é brincadeira para ganhar dinheiro, não. Para mim isso aqui é muito importante, e por isso eu não posso tratar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor falou, aquilo que Ele nos pediu, de qualquer jeito, eu não posso. O Senhor está cobrando esse temor do seu povo, essa seriedade do seu povo. E quando a gente vê o Senhor mandando a palavra, mandando um testemunho maravilhoso, manifestando entre nós a vontade soberana dEle, como Ele tem feito, e as pessoas continuando a flertar com o diabo. Não sei. Pode ser que eu estou viajando na cabeça, não sei. A gente precisa tomar posse disso, porque isso aqui é a palavra de Deus. Nós temos que entender, porque nosso papel não é esse aqui não, querido, em nome de Jesus. Quando a gente olha e vê depois de tudo que o Senhor falou, o Senhor manifestando a sua vontade, as pessoas se mantendo na mesma mania miserável, velha língua falando da vida dos outros, as velhas manias, produzindo divisão onde coloca o pezinho. Meu Deus do céu! Quando eu vejo essas coisas, eu entendo perfeitamente o incômodo que o Senhor está expressando aqui no livro de Jeremias nesse momento. É isso que está o coração do Senhor. É no testemunho que o Senhor usou, porque o Senhor desenhou agora, isso que incomoda Ele. E talvez Ele esteja desenhando nessa noite de novo, e desculpa, eu tenho que falar. Palavra de Deus é séria. Louvado seja teu nome. Esse negócio de ser crente é um negócio sério. Nós temos que levar isso a sério em nome de Jesus, amém? Amém. Não é moda não, aqui não tem moda não, aqui nós não estamos no topo, nós não estamos na internet, aqui não tem moda, aqui tem povo de Deus comprometido com aquilo que o Senhor quer fazer na terra, e nós somos povo de Deus em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quando a gente olha para o testemunho da tribo de Recabitas, quais são as palavras que vocês pensam com essa história? A gente pensa obediência, sim ou não? A gente pensa fidelidade, sim ou não? Olha para essa história dessa tribo. A gente pensa em temor, sim ou não? A gente pensa em testemunho. Sabe o que a gente pensa aqui? Em caráter. A gente pensa em honra, em seriedade. A gente pensa num povo com vergonha na cara, sim ou não? Por que não? Sim ou não? E eu queria dizer para vocês, sabe o que é isso? É tudo que o Senhor espera de um homem e uma mulher de Deus. Aleluia. Nós temos que tomar posse disso, querido. Desculpa a dureza das palavras, mas a gente precisa tomar posse daquilo que a Bíblia nos diz. E isso é a palavra de Deus. Amém? Amém. Fica triste não, tá bom? Leia Jeremias 36 comigo.
Capítulo 36, verso 1 diz assim, ó. No mesmo momento, depois dessa estratégia de Deus, no 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. E ele diz, pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá, de todas as outras nações, desde que comecei a falar com você durante o reinado de Josias, lá atrás até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque, Baruque, eu estou preso, não posso ir ao templo do Senhor, por isso vá você ao templo e no dia do jejum, leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra esse povo. E Baruque, filho de Nerias, fez exatamente tudo aquilo que o profeta Jeremias lhe mandou fazer e leu as palavras do Senhor. Até aqui tá bom. Bom, aqui a gente observa, só para você ilustrando um pouco, quando a gente disse que nesse período da história, nesse momento da história, a população no geral não era alfabetizada. O profeta Jeremias não era alfabetizado. Muito poucos eram alfabetizados. Jeremias não sabia escrever. O Senhor manda ele escrever um rolo. E aqui você precisa entender por que rolo. Rolo não é um negócio que você faz lá na feira do rolo, não. Rolo aqui é porque os livros, como você conhece o livro hoje, assim, um livro com páginas, não existiam nesse momento, tá bom? Não tinha. Esse livro aqui que você conhece é inventado dos chineses 200 anos depois de Jesus. Esses livros aqui que você não existia. O que existia na época é que você pegava um couro de uma cabra, por exemplo, pegava o couro de uma cabra, secava no sol, tratava ele, limpava ele, secava ele, colocava 2 madeiras uma em cada lado, enrolava ele dos 2 lados e virava um rolo de couro. Pergaminho. Não era pergaminho, não, era rolo de couro. Pergaminho é de pérgamo, mas já era papiro. Mas era essa coisa enrolada, dos 2 lados. Isso é o que a Bíblia Sagrada chama de rolo. Só para vocês entenderem, ilustrando aqui, porque crente também é cultura, não sei se você sabe. Glória a Deus. Isso é rolo. E aí, os livros da antiguidade eram assim. E o Senhor manda Jeremias escrever, pegar um rolo e escrever nele a palavra de Deus, a palavra que Deus mandou para os filhos de Israel. Ele diz assim, ó, pegue um rolo, escreva nele todas as palavras que eu dei a respeito de Israel, de Judá, de todas as outras nações. Desde que comecei a falar com você, lá no reinado de Josias até hoje. Todo o livro de Jeremias, estamos chegando no final dele. O Senhor manda ele escrever, escreve todas as palavras que Deus inspirou. Essa aqui eu inspirei, você ministrou, registra agora. Deus pede para ele registrar tudo que ele pregou, a mando do Senhor, desde que era um menino, ainda lá quando foi levantado o profeta para as nações. Lembra do capítulo 1? Desde lá. Eu, por exemplo, costumo escrever as coisas que eu falo. As pessoas dizem, não precisa escrever, precisa, né? Jeremias está esse aqui, nós vamos escrever assim. O Senhor manda ele escrever. O testemunho de Jeremias mostra isso. Por quê? Porque o Senhor vai usar. Presta atenção. O Senhor deve ter pensado assim, eles não estão dando ouvidos ao que você fala, Jeremias. Eles não estão dando ouvido àquilo que sai da tua boca, aquilo que eu estou falando através de você. Vai que se eles leem o livro, eles não se convertem e evitam a guerra que está por vir, o mal todo que está por vir sobre a vida deles. Provavelmente é isso. É isso que o Senhor está imaginando nesse momento aqui para o seu povo. E aí eu quero que você construa comigo aqui, porque Jeremias, onde ele está? Ele está preso. Jeremias não está, ele está preso, ele mesmo diz. E como ele não sabia escrever, o que ele fez? Ele chamou alguém que sabia. E aí a gente pensa que o Baruque é um cara que faz uma música legal, né? É mesmo também. Mas aqui o Baruque, né? Ele é chamado, então Jeremias chamou o Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ia ditando todas as palavras que o Senhor havia inspirado a ele durante a sua vida. E o ofício de ler e escrever aqui, então, era um privilégio de poucas pessoas. As pessoas ligadas ao templo, as pessoas ligadas à corte, estudavam e aprendiam a escrever. Mas a imensa maioria da população, não, eles não sabiam ler nem escrever. E aí você
chama Baruque, ele ia ditando, Jeremias preso, e Baruque escreve, e ele fala, agora você vai no templo, e você vai ler essas palavras. Porque o texto diz, Jeremias diz a Baruque, estou preso, eu não posso ir ao templo do Senhor, por isso vai você lá, no dia do jejum, e leia para o povo as palavras que o Senhor, que eu ditei para você, que você escreveu. Você também vai ler a todo o povo de Judá, que vem das suas cidades. Talvez a súplica desses chegue diante do Senhor, e cada um se converta dos seus maus caminhos, pois é grande o furor que está sendo anunciado. E aí eu quero que você entenda um pedacinho mais disso, porque Jeremias pede para que Baruque leia a palavra de Deus no dia do jejum. Para todo o povo no templo e para todo o povo que vinha de outras cidades. Por quê? Porque ele deveria ler a palavra no dia de uma festa chamada Yom Kippur. Não sei se você já ouviu falar disso. Faz parte do calendário. A festa do Yom Kippur era uma festa que acontecia na cidade de Jerusalém e faz parte do calendário da lei de Israel. É a festa do dia do perdão. Essa festa que está aqui em Jeremias agora. É o dia do perdão. E nesse dia todo mundo tinha que proclamar um jejum. Ninguém ia comer nada. Essa festa é uma festa da lei do Levítico. Então, o dia do perdão era celebrado pelo povo. E nesses dias, as pessoas teriam que literalmente perdoar umas às outras. Nós vamos fazer a festa do perdão aqui o dia. Aliás, aqui eu estou fazendo o ano do perdão. Tem muita coisa para perdoar, né? As pessoas tinham que literalmente liberar perdão. Por exemplo, alguém que te fez alguma coisa, durante a sua festa você jejua para se negar, lógico, e perdoa aquilo que ele fez com você. Mas mais do que isso, uma pessoa te devia um dinheiro, era o seu irmão, ele te devia um dinheiro, era um israelita como você, e ele te devia um dinheiro. No dia do Yom Kippur, você tinha que perdoar a dívida dele. Tem gente sorrindo bastante agora. Tinha que perdoar a dívida dele, você não me deve mais nada. Você sabe que por conta de muita gente empobrecida dentro de Israel nesse período, porque era muita gente empobrecida, a pessoa perdia tudo, levava os bens, e como ele não tinha mais, ele era vendido como escravo. O próprio judeu era escravizado pelo outro judeu. Olha que coisa horrível. No dia do Yom Kippur, no dia do perdão, um judeu que tinha um escravo era obrigado a libertar o seu escravo. É a festa do perdão. Esse é o momento que Jeremias escreveu o seu livro. Esse é o momento que o Senhor manda ele escrever. E lê para todos que estão em Jerusalém. E lê para todos que vieram das outras cidades para Jerusalém para participar da festa. Entende isso aqui? E aqui, Baruque foi lá e obedeceu a risca. Versículo 9, lê comigo. 36:9. Diz assim, no 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi proclamado um jejum perante o Senhor para todo o povo de Jerusalém e para todo o povo que vinha da cidade de Judá para Jerusalém. Entende aqui o momento? Baruque leu a todo o povo as palavras de Jeremias escritas no rolo. Elas leu no templo do Senhor, na sala de Gemarias, filho do secretário Zafã. A sala ficava no pátio superior, na porta nova do templo. Quando Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, ouviu todas as palavras do Senhor, desceu à sala do secretário no palácio real, onde todos os líderes estavam sentados. O secretário Elisama, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Aquibor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Hananias, e todos os outros líderes. Micaías relatou-lhes tudo o que tinha ouvido quando Baruque leu ao povo que estava escrito. Então todos os líderes mandaram um intermediário até, chamado Jeude, filho de Netanias, neto de Selemias, bisneto de Oxi, a seguinte mensagem a Baruque: pegue o rolo que você leu ao povo e venha aqui. Baruque, filho de Nerias, pegou o rolo e foi até eles. E disseram-lhe: sente-se aqui e leia para nós. Ele sentou e leu para eles. Veja aqui um pouco, que interessante. Que quando as pessoas ouviram, e ouviram o quê? As mesmas palavras que já foram ministradas pela boca de Jeremias, elas não deram crédito nenhum. Jeremias prega aqui há 35 capítulos, 36. E alguém ouviu ele? Mas aqui nós estamos falando que ele escreveu tudo que ele já pregou. E aqui, não só não deram crédito, como espancaram ele, prenderam ele, não sei o quê. Mas quando eles ouvem a leitura da palavra escrita, parece que eles ficam meio assustados, eles ficam meio temerosos. Por que será? Será que o povo é muito legalista? Será que o povo legalista tem medo da palavra escrita? A palavra escrita tem mais autoridade do que a boca de um profeta? Vai ver, né?
Isso dá um alento, porque vai ver, é por isso que a gente prega e as pessoas não ouvem nada no culto, né? Vamos parar de pregar, vou escrever e mandar para casa de vocês a cartinha. Vai saber, né? Os líderes de Judá, as autoridades de Jerusalém, chamam Baruque e pedem para ele ler as palavras que o Senhor tinha dado para Jeremias, que Jeremias pregou no ouvido, e ele leu. Versículo 16, lê comigo, só para você ver. Quando ouviram todas aquelas palavras, entreolharam-se com medo e disseram a Baruque: é absolutamente necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Perguntaram a Baruque: diga-nos como você escreveu tudo isso. Foi Jeremias que ditou para você? Ele falou: sim. Ele ditou todas essas palavras e eu as escrevi com tinta no rolo. Os líderes disseram a ele: vai esconder-se com Jeremias e que ninguém saiba onde vocês estão. Então deixaram o rolo na sala de Elisama, o secretário, e foram ao pátio do palácio real e relataram tudo ao rei. O rei mandou Jeude pegar o rolo, e Jeude o trouxe da sala de Elisama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam no seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto de um braseiro aceso, e assim que Jeude terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado. O rei e todos os seus conselheiros que ouviram todas aquelas palavras não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Então Eunatã, Delaías e Gemarias tivessem embora, insistindo com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Me diga uma coisa, você já ouviu alguém rasgando a palavra de Deus? Você já viu alguém queimando? E obviamente aqui eu não estou falando literalmente como fósforo, eu estou falando espiritualmente. Já viu? Às vezes é importante que a gente medite sobre isso, que a gente pense, porque Joaquim não estava interessado na verdade. Isso aqui é um problema enorme. E ele não estava porque a verdade que ele acabou de ouvir estava interferindo nos seus interesses. E nós vamos compreender isso aqui porque 99,99 mais 9% da palavra de Deus, dos casos que a palavra de Deus é ministrada, ela confronta os nossos interesses. E é o que está acontecendo aqui neste momento. Porque o interesse da palavra de Deus é de Deus e só de Deus e de mais ninguém. E infelizmente hoje em dia nós temos visto muita gente, sim, rasgando e queimando a palavra de Deus, tudo porque ela prega contra interesses. Hoje nós vivemos um tempo tão difícil que pregar contra interesse na igreja, é por isso que por aí as pessoas ficam passando a mão na cabeça dos outros. É por isso que essa palavra não é boa de ouvir, né? Porque ela contraria interesse, sim ou não? E isso é complicado. Se você entender que nós vivemos em um mundo que em tudo que faz, não faz o que Deus espera dele, você vai entender que palavra de Deus, quando ela for de Deus, ela vai ter que confrontar o interesse desse mundo e o interesse das pessoas que são movidas por esse mundo. Chegando na palavra de Deus. Desculpa, mas essa é uma medida. O funcionário ia desenrolando e lendo. E quando ele desenrolava, e de um lado ia ficando mais, ele lá passava uma faca, cortava e jogava no fogo. É isso que o rei estava fazendo, cortando e jogando no fogo. Isso é desprezo completo pela palavra de Deus, porque ela confrontava os seus interesses nesse momento. É isso que essa palavra está dizendo. A palavra de Jeremias confrontava. As pessoas estavam presentes com medo, falavam: não faça isso, não queime a palavra. Mas o texto diz que ele não ouvia. E aí, termina para mim, vamos terminar a leitura do versículo 26 aqui. Diz assim: ao invés disso, o rei ordenou a Jerameel, filho do rei Seraías, filho de Azriel, Selemias, filho de Abdel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias. Mas o Senhor os escondeu. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras que Jeremias ditou a Baruque, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias de novo: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo de novo, que o rei queimou. Também diga a ele, Joaquim, rei de Judá: assim diz o Senhor, você queimou aquele rolo e perguntou: por que você escreveu que o rei da Babilônia virá e destruirá essa terra, e dela eliminará tanto homens como animais? Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados.
Trarei sobre ele e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciarei contra eles, porque não me deram atenção. Então Jeremias pegou outro rolo, deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele de novo, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro que o rei queimou, além de muitas outras palavras semelhantes que foram acrescentadas. Aleluia. E eu encerro a nossa leitura aqui, porque eu queria dizer para vocês, eu aprendo aqui uma coisa importante, sabe o quê? Pode rasgar à vontade. Pode cortar, pode queimar, pode falar o que quiser. Não quer ouvir? Pode rasgar. Mas eu queria dizer para você, palavra de Deus é palavra de Deus. Glória a Deus. Eu quero que você aprenda isso. Aleluia. E quem tem compromisso com a palavra de Deus é Ele. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. Por isso o Senhor vai preservar a palavra dele em todo o tempo. Não adianta. E sobretudo, Ele vai preservar aqueles que têm temor, têm respeito e têm compromisso com a palavra que Ele ministra. Eu não sei como é que isso fala com você. Muitos têm desprezado a palavra de Deus hoje em dia. Aliás, o mundo está como está, exatamente porque não existe uma condução de sabedoria nesse mundo. É cada um por si e acha que Deus é por todos, mas Deus não é não. Não existe uma sabedoria necessária, porque a palavra de Deus é fonte de vida, você sabe disso. A igreja evangélica não tem estado muito bem, os testemunhos estão muito ruins, e está como está exatamente porque não tem compromisso com a palavra que o Senhor inspirou e usa para a nossa edificação. A igreja evangélica não tem pregado palavra, isso é assustador. Querido, o Senhor, e o que o Senhor espera, está tudo lá. O que o Senhor espera da minha vida? Está lá. O que o Senhor, Ele vai fazer na minha vida? Está lá. O que o Senhor, com quem Ele vai fazer? Está lá. Está tudo na palavra. O Senhor inspirou e Ele deixou pronto. Mas pastor, eu estou doente, eu não estou bem, eu estou lembrando o que eu estou. Está lá ou não está? O momento que eu estou passando, está lá ou não está? Que é palavra de Deus. E eu fico feliz, por exemplo, porque nós estamos ministrando um curso aqui de terça-feira, em que nós estamos tentando entender a palavra de Deus, sim ou não? Nós estamos nos esforçando aqui para tentar entender, e nós estamos tentando entender como nós nos relacionamos com esse Deus que mandou escrever uma palavra. E esse curso, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque ele tem quase 60 pessoas participando dele, é um recorde. E eu fico muito feliz, porque nem na faculdade a gente tinha tanta gente estudando assim. Na minha sala de teologia na faculdade não tinha tanta gente. Isso me deixa muito contente, eu fico muito feliz, sabe por quê? Porque isso é sinal que tem esperança no povo. Aleluia, Jesus. Isso é sinal de que há esperança. Enquanto o povo de Deus tiver temor, tiver compromisso, tiver reverência com a palavra que o Senhor inspira no nosso meio, tem esperança. Enquanto o povo de Deus aceitar se esforçar, doar o seu tempo, dar a sua atenção, o seu esforço e ter compromisso com a palavra de Deus, sempre vai haver esperança de que as coisas vão mudar e a nossa vida vai ser melhor. Porque esse é o caminho, meus irmãos. Esse é o caminho, meus irmãos. Não tem jeito. Normalmente as pessoas, quando não estão muito bem, não sei se você percebe isso, basta a pessoa parar de vir regularmente nos cultos, ela começa a ficar mal espiritualmente. Por quê? Basta começar a vir no culto de domingo e ela lá, a pessoa já começa a ficar mal. Por quê? Porque ela não ouve a palavra, que é instrumento de salvação. Ela não tem o hábito, ela não tem, como nós dissemos no início dessa reunião, é uma insistência inexplicável do Senhor em nos mandar palavras sobre palavras o tempo todo. Sim ou não? Sabe o que é isso que você ouviu aqui domingo? É o Senhor renovando a tua oportunidade de vida, a oportunidade de você ouvir uma palavra, e essa palavra que é a grande profecia que o Senhor deixou para a tua vida, e ela te ensinar o caminho de salvação. É uma palavra que Ele vai ser ministrada, e ela vai revelar Jesus Cristo em tua vida, e aí a tua vida tem jeito. O caminho será dado para você. Essa palavra que nesse momento que nós lemos, desses 2 capítulos, está sendo desprezada, que o Senhor fica tão incomodado, essa palavra que Ele continua ministrando nos nossos corações, dia após dia, amém? Culto após culto. Segunda-feira, se não bastasse domingo, nós vemos aqui uma palavra que tremeu as nossas bases, sim ou não? Sim. E a gente prossegue com o amor desse Deus sendo derramado sobre as nossas vidas através de ensino, através de sabedoria de vida. O Senhor quer nos ensinar a viver. O Senhor não quer ver ninguém sofrendo. O Senhor não quer ver ninguém dando com a cabeça na parede. O Senhor não quer ver ninguém tentando do seu jeito, dando tudo errado. O Senhor é mais sábio do que você. Não sei se você sabe disso. O Senhor entende mais do que você. É por isso que Ele quer te ensinar antes que dê errado. Aleluia. É o que Ele tem feito com as nossas vidas em nome de Jesus. Sim ou não? Amém. Não sei se Ele tem ensinado você. Ele tem ensinado você? Amém. Porque antes que não vai dar errado, Ele fala, vai não, filho, porque vai dar errado. Sabe como? Palavra de Deus.
A palavra de Deus é prenúncio. A palavra de Deus é o que vem antes de acontecer, meu irmão. A palavra de Deus é o que prevê o mal que tem que ser assolado sobre a tua vida. Quando o Senhor manda a palavra para Jeremias, ele diga, manda a palavra, escreve Jeremias. Vai que eles leem e eles se convertam e eles evitem o mal que está por vir, porque está por vir, mas se eles lerem, se eles entenderem, eles não vão sofrer esse mal. Isso é a palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Então que nessa noite você possa tomar posse. Eu vou morrer, caduco, velho, insistindo. A palavra de Deus é o caminho da nossa salvação. É ela que nos mostra Jesus Cristo. É ela que revela o Deus que nós servimos neste lugar. Você aprendeu ontem que você não tem como, pelo teu esforço racional de entender Deus. Se você vem para a igreja achando que você leu bastante, que você vai entender Deus, você está perdido, você não entende nada. Você só entende Deus quando Ele decide se revelar na tua vida. Nós só compreendemos Deus através da revelação. E sabe como o Senhor se revela? Através da sua palavra. Aleluia. O caminho de conhecer o Senhor é esse, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que você possa tomar posse de mais esse tanto, mais esse pedaço da palavra de Deus, mais esse momento do povo, mais esse incômodo do Senhor, porque nós queremos sair daqui edificados. Por mais difíceis que sejam as palavras, querido, elas servem para nos alertar. Elas servem para nos mostrar um caminho. E esse caminho é o caminho que nos salva em nome de Jesus. Amém? É o caminho que Jesus disse domingo, o caminho da vida. E todos aqueles que querem viver, eu queria que aplaudissem.